de conhecimento já customizados e voltados para o mercado imobiliário. Então, os nossos corretores hoje, eles têm curso de venda, curso de Instagram, curso de anúncio de Google, de Facebook, e técnica de venda, neurociência, tudo isso aplicado ao mercado imobiliário. Então, muitas vezes, cara, eu estava até falando isso, né, com o Thiago um pouquinho antes da gente começar, o que é o dom, Maeda? O dom, principalmente o dom da venda, é o cara que usa a técnica sem saber que ele está usando a técnica, de forma inconsciente. Mas se você for ver o que ele faz exatamente o que a técnica manda fazer. Exatamente. Ele só não tem o domínio Ele ainda não sabe o nome técnico daquilo que ele já faz, né? Exatamente. E cara, isso é ensinável. Isso é moldável. É verdade. Desde que a pessoa queira ser ensinada. Exatamente. Né? Sempre falo isso, você só consegue mudar uma pessoa que ela quer mudar. Se ela não quiser, não tem jeito. Então, hoje, os corretores eles conseguem entender através desse conteúdo, não é informativo, mas desse conteúdo que é repassado para nós, de conhecimento, ele consegue analisar o atendimento dele. Exatamente. O que ele fez que conectou com o cliente? O que ele pode fazer para aonde ele foi? isso? O que ele falou que ele conseguiu, né, desarmar no bom sentido? O que ele falou que ele conseguiu fazer o cliente relaxar no atendimento? Baixar a guarda. E deixar ele entender o que o cliente quer. Porque eu falo isso para o corretor, o seguinte, olha só. Ele está atendendo um cliente que não o conhece. Ele nunca viu ele na vida, na grande maioria das vezes. O que eu sou para esse cara? O corretor. O que eu como corretor sou para esse cara? Eu sou uma ameaça, cara. A primeiro momento é só mais um corretor. Eu sou uma ameaça. O que eu estou querendo fazer? Meter a mão no bolso dele e tirar o dinheiro dele. Exatamente. Inconscientemente, é a sensação que ele tem. Esse cara, será que ele está me ajudando ou que ele está querendo tomar meu dinheiro? Então, o cara quer ir para a primeira visita e vender. Cara, para você casar, você tem que namorar. Exatamente. Você tem que entender do processo, né, cara? Entendeu? Para você namorar, você tem que ficar. Para você casar, você tem que ficar noivo. Para você ficar noivo, você tem que namorar. Para você namorar, você tem que flertar, você tem que conhecer, você tem que paquerar. Então, respeita o processo, cara. Respeita o tempo. O tempo, o processo, as etapas, né? Exatamente. Porque é o seguinte, eu brinco hoje, tem muito corretor no mercado que brinca de roleta russa. Tem. Entendeu? Ele recebe o lead e ele vai ver o que dá. Ele dá o tiro e vê se abala. E detalhe... Ele simplesmente vai mostrar... Cara, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele vai mostrar. Ele esquece. Ele vai acompanhar o cliente, não é nem mostrar, porque quem domina o atendimento é o cliente. E ele esquece que... Ele fala assim, aí ele volta e fala, pô, meu lead era frio que só. Isso é que eu te falo. Era ruim. Eu acho que ele não tem a capacidade nem de falar que o lead era frio. Aí o que acontece? Que ele fala? Esse cara vai comprar nada, não. Aí ele pega e joga o cliente do lado. Ele não entende que ele tem que fazer... Você foi educado de falar que joga ele no lado. Eu falei que joga ele no lixo. Aí ele não entende que ele tem que fazer... Ele tem que entender, né? Que é o que a gente está falando no começo. Né? O que o cliente precisa. Então, cara... Infelizmente acontece isso. Não, e trazendo o gancho que você estava falando. Hoje a gente está num desafio muito grande, né? Sobre o ser e o estar. Sobre o plano A e o plano B, né? Sim. O cara, quando ele está, ele ainda está linkado ao plano B. Porque ele acha que hoje ele é corretor, mas amanhã ele pode ser um personal trainer, amanhã ele pode ser, sei lá, tá fazendo um curso de mecatrônica, de qualquer outra coisa. E esse entendimento vai trazer nele também uma falta de querer investir em si, de querer dar uma atenção naquele processo, porque ele acha que não vai precisar daquilo. Ele está buscando o dinheiro, cara. E eu falo o seguinte... É o que a gente sempre conversa. Eu tô falando assim, independente se seja no mercado imobiliário ou não, é o que você falou. Se ele tem um plano B, eu acho que o plano B precisa de um prazo. É claro que você não vai... vou dar um exemplo aqui. Tem muito funcionário público que vira empresário. Sim. Pô, o cara vai pedir exoneração antes de ter o negócio rodando? Não vai. Não vai, porque também ninguém é... Claro, né? com certeza. Então, assim, ele vai fazer uma transição. E essa transição tem que ter
indicadores e tem que ter prazo. Exatamente. Porque senão você vai ficar eternamente com um pé em cada canoa. Né? E bambeando ali, né? Exatamente. E eu falo o seguinte, Léo, a gente quando decidiu montar a imobiliária, a gente falou, olha, não tem plano B. O nosso plano A e o B é A também. Sim. Né? A gente escolheu entrar no mercado imobiliário, não foi como um passa-chuva, como um passatempo, mas foi como um mercado que a gente vislumbrou que pudesse ser um divisor de águas na nossa vida. Você escolheu ser corretor. Ser corretor. Exatamente. Não é estar. Sabe o que eu falo para meus corretor. corretores lá, Léo, hoje? Eu falo o seguinte, ó, seja e se comporte de forma que o teu cliente olhe para você e fale, olha, se daqui 5 anos eu precisar comprar um outro imóvel, eu vou procurar a Nova Inteligência, eu vou procurar a Guia Vasconcelos, eu vou procurar uma Maeda, né? Ele tem que ter uma referência ao qual ele queira procurar. Sabe qual o ruim hoje? É que hoje o cara até faz um bom atendimento, mas se ele não tiver girado a chave no coração que ele é corretor e não está, lá na frente, quando o pessoal procurar ele para fazer um outro negócio, ele já não é mais corretor. É isso aí. E a gente vai ter que fazer um retrabalho. E quando você gira essa chave, cara, acabou, você vai levar isso para toda a vida. Eu falo para meus clientes, eu falo, olha, eu não quero vender um imóvel para você. É por isso que nós temos endereço. Eu quero ser o médico da sua família. É o médico da sua família, né? A gente não troca. Mas o corretor, ele entende que, eu costumo falar assim... É muito o imediatista, cliente, cara. a gente fala de venda e pós-venda, né? Sim. Mas ele tem que entender que o pós-venda, ele é pro resto da vida. Nossa. Sem dúvida. Ele é pro resto da vida. Você tem que conseguir O dia que você falhar, ele conta com outro. Nossa. aquele seu cliente em seu amigo. E ainda- Não é um amigo de falar, eu vou na sua casa, tal. Não, mas um amigo de você lembrar que ele existe e ele Perfeito. lembrar que você existe. Perfeito. É você. Você tem que criar esse Você vínculo. tem que trazer humanidade para o processo. Você tem que entender que você está falando com duas pessoas que são pais, que têm filhos, que têm família, que têm projetos e que você vai, de uma forma ou de outra, você vai fazer parte desse projeto agora, Sim. né? E quando você peça-chave você nisso. peça a chave. Hoje eu tenho clientes, Léo, que ele Talvez quando vai eles procurar. eles não percebam a importância que o corretor tem nesse processo. Exatamente. Mas ele não entende por conta do que a gente vem passando, É, né? o comportamento. A partir do momento que o Léo faz, o Maeda faz, Isso. o Thiago faz, cara, Ele isso vai vira girar uma, essa chave. Ô, Maeda. cria uma proporção grande. Só vou rebobinar um pouquinho em relação ao não querer ser corretor, Aham. ao não gostar de ser corretor. Cara, eu sempre estudei aqui, graças a Deus tive a oportunidade de estudar na escola americana. E convivi com a cultura americana desde a primeira série do primeiro grau. Uhum. E meu pai sempre gostou muito de viajar, era uma coisa que ele gostava muito de fazer e a gente sempre teve a oportunidade, graças a Deus, aí também de conhecer várias cidades, vários Outras países, culturas, etc. Cara, e eu comecei a ver o corretor de imóveis como ele é visto Lá fora. lá fora. Cara, ele é a mesma coisa de um médico, de um advogado, de um delegado, cara, ele é respeitado. Ele tem que ser respeitado, né? Entendeu? Ele é respeitado, ele almeja-se ser corretor de imóveis nesses outros lugares. É uma profissão, não é um bico. Exatamente. Exatamente. Que Você nem falou aqui a palavra certa, é uma que nem- profissão. Que nem aqui no Brasil, entendeu? Então, cara, o meu sonho você lembra da mulher que você falou que te viu no elevador? Sim. Ela vai botar a mão no elevador e vai falar assim, ó, segura aí que o corretor de imóveis está vindo aí. Exatamente. Ele está atrasado para mostrar um apartamento aí que o cliente já está lá em cima. Aham. Entendeu? Ele precisa ser visto dessa forma. E a única pessoa que pode se valorizar assim é ele, É ele mesmo. É ele mesmo. mais ninguém. Então, trazendo um exemplo de novo, né, desse grupo nosso aí, Guilherme Machado, que eu Aham. acredito que vocês conheçam. Sim. O Guilherme tinha uma frase que era que o objetivo dele, né, o sonho dele é elevar o corretor de imóveis aos mais altos patamares perante a sociedade. Concordo. Isso, cara, você vê que, né, que a gente conversou. Então, assim, cara, nós estamos aqui para isso, eu acordo todo dia para isso. Exatamente. Quando a gente teve a ideia desse projeto, aí eu comentei com algumas pessoas, falei assim, pô, mas você vai entrar na... Você não tem medo da concorrência? Eu falei, mas o projeto não é para isso. O projeto é para transformar os corretores ou os futuros corretores em profissionais. Mostrar
jogar isso no mercado, mostrar para o cliente, para o vendedor, para o comprador e principalmente para o corretor que isso aqui é uma profissão, Claro. que isso tem valor Cara, e não existe concorrência. o cara que está preocupado com a concorrência, ele já está errado. Se- Ele se- não se- está olhando para frente. Você acha Eu que se também eu acho. tivesse Tá olhando pro preocupado lado. com concorrência, Olha para frente. É que nem aquela imagem do Phelps, né? Eu ia citar ela nesse momento. Aquela imagem, né, fala mais do que 1000 palavras. Muito. Então, cara, eu não entendo que eu tenho concorrente no mercado hoje. de jeito nenhum. Eu tenho parceiro. Exatamente. Você- E quando o mercado entender que ele não precisa desrespeitar o colega para poder vender, a gente consegue mudar o Exatamente. mercado imobiliário. Eu falo para o corretor de imóveis lá, às vezes chegam, né, a gente acaba trocando, né, de corretor, às vezes um entra e, de novo, nós estamos falando novamente de ciclos, Sim. uns maiores, outros menores. Às vezes entra o corretor lá e o projeto de captação dele é mapear todos os imóveis que tem à venda no mercado, descobrir as casas e ir Lá na tratar casa. direto com os proprietários. É. É Cara, triste, aqui né? não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque ele está passando por cima dos meus valores. Com Aham. certeza. Ele está passando por cima dos meus princípios. Lembra da flanelinha? Aham. É Ele está rasgando minha flanelinha. verdade. E não Entendeu? funciona. Então, cara, isso é errado. Você pode falar o que for, que todo mundo faz, que o mercado é assim. Cara, eu não aceito o mercado ser assim. Não, mas o mercado não tem que Eu ser não assim, aceito de todo jeito mundo nenhum, faz. cara. Entendeu? Ó, você- Porque é o seguinte, cara, olha só. Esse cara que faz isso é o mesmo cara que reclama que o cliente vendeu o imóvel direto para o proprietário e passou por cima dele. Aham. Só que ele está passando por cima do colega, cara. Exatamente. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, veja bem, se olha como cliente, se tu não respeita, ó, o cliente olhando para você, fala assim, cara, esse cara passou por cima do colega dele. Por que eu não posso passar por cima dele? Exatamente. Ele deu Ele deu motivo abertura pra isso, para né? isso. É. Exatamente. Vocês se colocam na mesma média ali, né? Na mesma média. E hoje a gente fala o seguinte, cara. Eu falo sempre hoje na imobiliária sobre a gestão de exclusividade. Sim. Né? Eu falo que, gente, quando a gente vai falar de exclusividade, agora a gente vai ter que falar o que é uma exclusividade. Antigamente você colocava no imobiliário que se ela não vendesse, ninguém vendia, né? E hoje o mercado mudou, Léo. Hoje, assim, se eu tiver um cliente hoje que compra um apartamento comigo em Águas Claras, mas ele quiser uma casa no Lago Sul, eu sei a quem procurar. Cara, eu vou ligar pro Léo, Léo, o que você tem aí? Sabe por quê? E o bom de você conhecer e saber os valores das empresas, dos parceiros, é que você sabe que vai dar uma continuidade no bom atendimento que você está fazendo. Perfeito. E você tem a tranquilidade de pegar e falar assim, cara, eu vou acompanhar, mas se eu não puder acompanhar, cara, o Léo vai te receber. Ele vai te atender tão bem quanto eu, porque a gente não é concorrente, Mas a gente é parceiro. não tem que ter medo, não. Cara. E além de ser concorrente parceiro, a gente está aqui no mercado, Léo, de referências. Sim. Cara, vocês, ainda mais, muito mais que muitos outros, cara, estão aqui em Brasília desde da fundação. Então, assim, é um imobiliário que está há muitos anos, já construiu um patrimônio, e hoje vocês tratam com colegas, né? E Sim. vocês participam dos dois lados. Hoje vocês tanto vendem quanto compram também. Você está dos dois lados, você consegue entender qual é a situação. E eu vejo isso que o mercado está em constante evolução, mas a gente tem que entrar nessa evolução do mercado, melhorando a cada dia, né? Investindo em si próprio, investindo no profissional que você é, para que você tenha valor e não tenha preço. É isso aí. Porque enquanto a gente continuar brigando por preço, a gente nunca vai conseguir ser valorizado. Nunca vai ter um valor Concordo com próprio. você. E falando, você falou muito da exclusividade. Né? Durante muitos anos, nós só trabalhávamos com imóveis exclusivos. E ponto. Né? Como todo o mercado evolui-se. Né? Sim. Uhum. Às vezes para o bem, às vezes para o mal, a gente não sabe muito bem o Qual o que é. sentido, né? Mas, de novo, nós voltamos para os ciclos. Aham. E o ciclo da exclusividade está voltando, cara. Tá, sim, muito. Porque vieram aquelas empresas de São Paulo, acostumadas a trabalhar na selva, né? Sim. Que é o mercado lá de São Paulo, imóvel com 8 placas, 10 placas de imobiliárias diferentes. Aham. Eu acho que não tem nada que demonstre um desespero maior de venda Do do que que você vê essa você imagem, como né? cliente comprador, vê essa imagem. É. E isso é o que a gente vê no mercado há muito tempo.
O mercado de Brasília menos, porque historicamente era um mercado que sempre teve exclusividade. Sim. Mas de alguns anos para cá perdeu essa exclusividade. E a falta de exclusividade, de certa forma, em alguns casos, é boa. Porque se o imóvel está fora de preço, eu não estou levando ninguém lá, mas nenhum dos outros que estão anunciando o imóvel estão levando também. Né? Você não tem aquela cobrança, né? Exatamente. Então, isso é uma forma de você fazer o cliente entender que aquele preço que ele Acha colocou que vale. como preço de venda, não é. Né? Então, hoje, Thiago, ao contrário, vou te dizer, talvez da maioria das imobiliárias, talvez no primeiro momento a gente sempre perca a captação. Sim. Por quê? Porque a gente fala a verdade. Exatamente. Cara, de novo eu vou trazer para o médico. Quando você vai no médico, você quer o diagnóstico certo ou você quer aquele para você se sentir bem? Porque é o certo. Para agradar o seu ego. É. Mas, infelizmente, os proprietários querem o diagnóstico agradar ego. É. Quem não quer achar que o imóvel dele vale mais. Todo mundo E sabe o tem, que eu faço, Léo? E aí hoje? ele mata o cara no tempo. Mata. No tempo. Ele bota o preço ali 30%, 40% a mais do que o imóvel vale e ele começa a matar o cara no tempo. O que a gente faz? Olha só, como você falou, a gente não vende imóvel. Quem vende é o proprietário. Sim. E eu falo a mesma coisa. Uhum. Eu não boto preço no seu imóvel. O imóvel é seu. Mas não diga depois que eu te enganei. Exatamente. Eu falo que existem Ó, três preços, né? O preço é esse. Você quer botar um pouco mais, até para você tirar isso da cabeça, pode dar uma sorte? Pode. Qual a probabilidade de dar uma sorte? Mínima. Mínima. 0, sei lá quantos É achar por cento. aquele cara que fala assim, não, eu quero esse imóvel de qualquer jeito. Cara, esse... até contar com evolução de mercado, né? Uma pandemia, como aconteceu, pode dar, pode. A probabilidade disso acontecer em condições de temperatura e pressão normais, mínima. Então, assim, quer testar o seu preço? 30 dias, 45, 60? Testamos. E vamos analisando semana a semana como é que está a procura, como é que estão as visitas. Se bateu 45, bateu 60, não deu seu preço, vamos começar a chegar perto do meu. Aí você vai começar a ver ter visita. Uhum. Mas não é mágica. Não. Porque eu sempre falo o seguinte, olha só, nós ganhamos percentual, certo? Sim. Quanto mais o cara ganha, mais a gente ganha. Com certeza. Mas a gente tem que ganhar. Com certeza. Eu e ele. Não pode chegar num ponto de que a gente não ganhe. E o nosso interesse é que ele ganhe mesmo. Claro. Então eu falo que existe, Thiago, uma linha limítrofe na avaliação. Sim. Não vou nem dizer na avaliação, mas na divulgação Sim. do imóvel. Existe uma linha limítrofe de preço máximo. E a gente não pode ultrapassar ela. Se você passar ela R$1, não tem visita, cara. É verdade. Não, e detalhe... Se você baixar ela R$1, você entra na competitividade. E o cliente ele não exatamente. entende que ele fazendo isso, ele mesmo queima o imóvel dele. Sem dúvida. Eu sempre falo pro cara, sabe o seguinte, ô Maeda, você não quer entregar para mim? Não entrega. Eu não estou preocupado com isso. Eu já fiz isso várias Agora, vezes. não queima o seu imóvel. Exatamente. Entrega para um. Deixa não, com- eu tenho entrega para 2. E sabe o que... Não passa disso. Sabe por quê, cara? Exatamente. O mercado é um ovo. A gente sabe disso. Não, você entra ali, O você vê um cliente imóvel com é o 10 mesmo. corretores, né? Exatamente. Entendeu? Ô, Thiago, a gente trabalha com algumas casas de mais alto padrão, casas de alto luxo, tá? 10 milhões, 15, 20. Cara, quem é o cliente de 20 milhões? É muito. É o mesmo, cara. É o mesmo. Aí você tem 10 imobiliárias anunciando uma casa de 20 milhões. Não tem cliente para isso, cara. Uma vez Exatamente. eu E o falei mercado isso. hoje, tudo faz parceria. Eu sempre falo assim, ó, se deixar comigo, eu gerencio para você. Exato. Você Isso não que eu fica ia falar reclamando que todos os corretores te ligam para ficar te enchendo o saco. Exatamente. Deixa eles ligarem para mim. Eu já estou acostumado. Eu ia falar isso agora. O cliente, quando eu falo para ele assim, olha, se você deixar seu imóvel com 10 corretores ou deixar comigo, o cliente vai ser o mesmo. Exatamente. O mesmo cliente vai ligar para mim, vai ligar para os 10. Você prefere ter E vai 10 jogar com os ligações 10. ou você prefere uma exatamente. pessoa só te E dar aí um é onde apoio e uma começa- assistência? O proprietário E aí não onde começa a entende prostituição. O cliente comprador, ele está jogando com os 10. Com Ele os quer ver 10. quem vai trazer a melhor condição para ele. Exatamente. E E o aí- pior é o proprietário acha que tem vários clientes. É aonde mesmo. entra o que eu te falei. Prostitui o próprio imóvel. E eu falo o seguinte, Prostitui Léo, o imóvel e Queima prostitui o o mercado. É, Já que você exatamente. falou, já que você tocou nesse assunto, eu vou falar sobre o meu mercado, que é o mercado Lago Sul, que
que talvez seja o mercado mais prostituído de Brasília. Não acredito. Porque E quem olha de fora acha que é não, né? isso. Quem olha de fora Todo acha mundo que não. está de fora almeja estar lá. É um mercado pequeno, né, cara? Propriamente dito ali. Cara, é um mercado pequeno, é fechado, não pelas imobiliárias, mas pelos próprios clientes. E é prostituído, porque o cara que quer entrar, como é que é a barreira de entrada dele? Estou falando assim, a imobiliária que não está lá ainda e quer entrar, como é que ele entra? Baixando comissão. Uhum. Não tem outra forma dele entrar. Não tem, porque... Ele entra por preço. Alguns, com o tempo, conseguem agregar o valor do serviço. Mas a maioria não consegue. É verdade. Entendeu? Então, quantas vezes você já viu casa no Lago Sul anunciada por 1, 2, 3 imobiliárias e vários corretores autônomos? E várias imobiliárias menores. É gente Léo, achando que é glamour. Só que é o seguinte, cara, pra você vender uma casa dessa, 10, 15, 20 milhões, cara, é um cliente que não precisa comprar. Não. Ele mora bem. Ele tem um carro bom. Os filhos dele estudam na melhor escola. E ele viaja 2 vezes por ano pro exterior, cara. É uma venda que pode demorar até 2 anos, né, Léo? Sim. É uma venda, cara, que ela esquenta e esfria. Exatamente, a todo momento. Muito rápido. Ela oscila então, se a pessoa muito. não estiver preparada, né? Porque muitas vezes quando o cara bota um imóvel à venda, ele não está preparado para vender. Muitas vezes ele pega um cliente em final de jornada que está cansado, não aguenta mais olhar imóvel, vai lá e faz a melhor proposta que aquele cara vai ter em 1 ano. Mas como ela entrou na primeira semana, ele, não, se entrou essa proposta nessa primeira semana, vai ter outra. Cara, quantas vezes eu já passei por isso? Mas 1000. E, cara, ele vai perder a oportunidade. Não sei se você já estudou isso, mas no mercado existe, na divulgação, existe um gráfico. Quando você joga um imóvel novo no mercado, a procura dele vai lá em cima. Se ele tiver no preço certo, encaixado, ele é vendido rápido. Não porque foi mal avaliado, mas porque os outros que estão no mercado estão tão mal precificados que quando entra um imóvel no preço, ele parece ser atrativo. Exatamente. Né? Então, assim, essa curva, vou botar aqui, a grosso modo, nos primeiros 30 dias, você vê essa curva subindo. Com 30 dias, o imóvel ficou velho no mercado. O que acontece? A curva desce. Cai. Mas a queda é drástica. A subida é exponencial. A queda é corte. Assim, aí você não tem mais visita, não tem mais... Aí você vai precisar ajustar um preço, vai precisar tirar novas fotos, você vai precisar eventualmente atualizar tudo, pagar um espaço melhor para ele aparecer lá em cima e tal. Mas ele já não é mais novidade. Não é mais atrativo. Você vai ter que fazer um retrabalho. Isso. E o cliente tem que... Exatamente. O corretor vai ter que fazer um retrabalho. E o cliente, cara, tem que entender o seguinte, que ele vender o imóvel rápido é bom, desde que esteja no preço certo. Exatamente. Porque é o seguinte, depois que o imóvel queima, amigo, você sabe. É um trabalho, igual você falou, é um retrabalho. Você pode levar 1000 pessoas lá e pode estar barato. Pode. E o cara não compra. Porque ele não entende por que está tanto tempo no mercado. Não, e ainda tem um detalhe. Aquele cliente que ele fez uma boa proposta, esse imóvel não vendeu, ele não comprou, ele não vai mais... Não, e se ele não comprou, ele não vai mais fazer aquela proposta. Não vai. Pelo contrário, só vai cair. Exatamente. Ia comprar naquela época, não vendeu... E também não vendeu depois de 30 dias que eu fiz a proposta, então não é tão bom quanto eu achava que era. E começa a se perguntar por que está acontecendo isso. E isso. ali é uma confusão de logística. Eu falo o seguinte, Léo, quando eu vou fazer uma avaliação, eu falo que existem 3 valores, 3 preços, na verdade. O preço que o proprietário quer vender, o preço que eu vou avaliar com um profissional da área e o preço que vai ser vendido. Né? São 3. E eu falo para ele o seguinte, quando está muito para cima do valor da técnica, que a gente ele tecnicamente avaliou, porque eu falo o seguinte, você está vendendo um imóvel hoje, eu vendi 30. Eu tenho um pouquinho mais de experiência que você. Então assim, como você falou, eu não sou o dono do seu imóvel, o dono é você coloca o preço que você achar que é interessante. Porém, né, eu vou te passar um preço, uma avaliação de mercado na prática. De quem já vendeu outros imóveis nessa mesma região, nessa mesma configuração, para que entenda também a tua necessidade. Você quer vender agora, ou você está com, sei lá, você não tem interesse de vender rápido, mas eu vou trabalhar na sua temperatura. E eu falo para o cliente, falo, olha,
existe esse preço que você quer, o preço que eu vou anunciar é o preço que vai ser vendido, né? Só que o tempo, ele vai lidar de acordo com a nossa organização entre esses três valores. Perfeito. E aí, cara, o que você falou, não precisa ser o valor que eu também avaliei, e nem o valor que você quer. A gente tem que chegar no denominador, né? Sim. Para que isso vai dizer qual vai ser o tempo. E outra, não vai ser eu que vou dizer que seu imóvel está caro, vai ser o mercado. Isso. O próprio soberano. mercado. Ele E é quem o vai dizer. soberano. E o tempo, geralmente, quem tem o poder do tempo é o próprio dono, né? O tempo cura tudo, né? exatamente. É. A Exatamente. gente sabe disso, né? O tempo cura tudo. Uhum. Exatamente. Pegando esse exemplo seu, Thiago, vou só trazer para um exemplo real, Claro. já o que acontece no mercado. Eu tive uma procura de um cliente esses dias para fazer uma avaliação na casa dele. Eu fui lá, olhei. Depois eu sempre volto, a gente tem uns sisteminhas que a gente consegue acessar, né, valor vendido, Uhum. e etc. Vários dados, além de redes imobiliárias e parceiros de mercado que nós temos, com imóveis similares, e a gente sabe efetivamente se aquele imóvel está tendo procura ou não. Isso o cliente final não consegue saber. Eu consigo ver um imóvel similar ao dele anunciado, pegar o telefone e ligar para o Maeda e falar assim, Maeda, me fala uma coisa, esse imóvel está anunciando, está tendo procura? Puta, Léo, não está fora de preço, não tive nenhuma visita e tal. Você não vai falar isso para o cliente. Você não tem liberdade com ele para falar isso, Uhum. comigo você tem. Então a gente consegue trazer esse termômetro. Mas enfim, eu avaliei o imóvel por 3 milhões e meio. Tá? Até no dia que eu fui lá, assim, a gente sempre tem uma ideia mais ou menos de quanto vale, mas a gente Sim. vai validar. Uhum. Para mim era algo em torno de 3 milhões. Mas aí eu fui olhar o mercado e uma série de outros fatores. Eu falei, cara, eu acho que a gente consegue encaixar 3,5 aí pelo momento. Uhum. Sim. Né? Pelo momento de mercado, eu acho que. E a Dá pra dar raridade, eu acho que encaixa. Cara, quando eu dei o valor para a cliente, ela quase me bateu no telefone. Não, porque eu quero 6. Eu falei, mas eu não entendi. Por quê? E ela não conseguia me... Argumentar Não. esse valor. Todos os argumentos dela eram emocionais. Essa casa foi muito boa. Criei meus filhos. Ela é muito sólida. E não sei o quê. A construção foi assim, total. Cara, desculpa. O valor emocional cara, é tão... Mas aí, olha só. Para encaixar no exemplo do Thiago. O que outro corretor teria feito? Ela falou, não, me dá aqui que eu vou Me vender dá pra aqui você. que eu vou vender. Eu tenho um cliente certinho pra sua casa. Ela perdeu 8 meses, 6 meses, que seja. Porque, vamos lá, ela está morando lá, Maeda. Ela precisa vender? Não. Então qual Tá o problema dentro da de ficar casa anunciado? dela. Sim. Deixa anunciado. Tá na zona de conforto, né? Zona de E é igual conforto. você falou, um E sabe o cliente que vai do Lago acontecer? Sul, ele não é um cliente que está ali desesperado para vender o imóvel Não, dele. e sabe o que vai acontecer? O corretor que pegou não vai dar o feedback para ela de procura em 6 meses. Não vai. Nenhum. De jeito nenhum. Nenhum. E sabe o que é o pior, né? É que esse mesmo corretor que trabalha dessa forma, e tem mais 2 ou 3 que vai trabalhar igual a ele, além desse problema emocional que nós temos do cliente quanto o valor afetivo, tem o valor que, se eu pego o imóvel e vou lá e pego ele no valor que o cliente quer, aí o outro corretor pega no valor que o cliente quer, o outro corretor... Quando a gente for fazer uma avaliação, vai atrapalhar toda a nossa avaliação. Aí a gente é ruim. Porque vai entrar em conflito. Não, né? e você já, e tem No conflito técnico e no conflito que ele vai falar assim, ah não, mas eu vi 3 e imóveis, tem um detalhe, viu? eu vi 3 imóveis Com que valores tava... diferentes ainda. Não, e outra, Que é pior. isso é pior. Mas mesmo assim, trazendo para um lado mais brando, mesmo que você encontre pelo mesmo valor encaixado, olha, eu quero vender minha casa porque eu vi 4 anúncios de casas inferiores à minha com um valor muito mais alto. E aí eu falo para ele, quanto tempo tem que está anunciado esse imóvel? Ele não sabe dizer, porque ele não pesquisava antes, cara. Ele não pesquisava. Às vezes Ele você falou, tem acha- 6 ele acha que meses, tá ali, tem um tem mês 8 que tá ali. meses. E aí, cara, o que o cara começa a fazer, o corretor? Ele começa a trazer proposta de 3 milhões para ela. Eu falo, bicho, mas vem cá, não entendi. Você está anunciando por 6, está me trazendo proposta de 3? Você entendeu? A gente não faz isso. Aí, e nós já tínhamos feito o negócio com esse cara, e deu pra gente depois com exclusividade, mas eu falei assim, cara, desculpa, dessa forma não me interessa trabalhar, porque eu vou perder o meu tempo e o seu. Exatamente.
Eu não vou trazer ninguém aqui muito nesse preço. complicado. Eu não vou prometer nada para você, eu não vou trazer ninguém. Resumindo, ele entregou o imóvel para gente uma semana depois por 3.800. Cara, tá dentro da margem de negociação. Porque o que ocorre hoje? O cara de 3,5 anuncia por 5,5 e tira 2 milhões para vender. Cara, ninguém é idiota. Todo mundo tem informação, ninguém é leigo, mas não, é o que cara. eu falo para as pessoas. Rapaz, o Entendeu? cliente ele não é igual o cliente de antigamente, não. Então eu sempre falo assim, ô Thiago, é 3,5 que vale? Vamos anunciar por 3.590? Você não dá desconto, cara. Tira 90, só porque tem a sensação de que você tirou alguma coisa. Então, a sugestão nossa é sempre anunciar. Tem gordura, tem que ter gordura. Historicamente, no Brasil, ali, tem que ter gordura, né? Porque se Já- não tiver, o brasileiro já- não compra. Não Já é compra. cultural, né? Né? É cultural. É o me engana que eu gosto. Né? Exatamente. Mas, cara, bota gordura pequena para Exatamente. você aumentar o seu funil de interessados. Seu Porque, leque veja de bem, cliente. o cara que vai em 3,5, ele é um cara de menos de 3,5. Ele não está vai no de 4. esticando a corda para chegar no 3,5. Exatamente. Ele provavelmente é um cara de 3. Ele vai esticar. Esse cara de 3 vai ver casa de 5? Não vai. Perdeu a oportunidade de vender Exatamente. para um cliente que eu chamo de boa fé. Um grande potencial, né? Aí o que vai acontecer? No tempo, ela vai queimar, não vai vender, e o, entre aspas, mala, o cara que conhece o mercado, sabe que não vale, está com a boca aberta ali esperando ela cansar. Na hora que ele cansar, ela cansar, ele vai lá e ó. Cruel. Exatamente. E aí ainda, pegando esse gancho, eu falo aqui onde entra o profissional, o consultor de imóveis. O que o consultor de imóveis faz, Maeda? Faz, Léo. Ele entra, faz uma avaliação real, de verdade, com o proprietário, e quando ele receber o cliente, que é uma das coisas que a gente preza muito lá na imobiliária, eu falo, olha, você deixando um imóvel conosco, primeira coisa, eu vou ter uma avaliação bem criteriosa. Ainda mais em tempos de pandemia, ninguém queria receber ninguém em casa, né, cara? Ninguém queria receber. Então eu falei, olha, eu vou ver se ele tem potencial financeiro. Eu vou fazer um tour filtro, virtual né? com ele Isso na ajudou, casa, Isso né? ajudou muito. Vou fazer um tour virtual com ele na casa, no apartamento. E é o seguinte, só vou levar no teu apartamento, na tua casa, aquele cliente que ele já conhece ela. É o Ele só quer potencial pisar no comprador. chão físico. Ele Na quer verdade, pisar o no cliente, chão. ele quer sentir a energia do imóvel. Ele quer né? pisar no chão para ele falar assim, é meu. É isso. E eu falo, cara, é o seguinte, e ainda mais, na hora, a gente faz aquela situação na hora da avaliação, mas na hora da proposta é a mesma coisa. Eu jogo para o cliente e falo, olha, não faz uma proposta muito abaixo. Senão vai dar efeito rebote. Vai dar um efeito rebote, ele não vai nem te dar uma contraproposta, Pelo contrário. ou nem vai querer vender para você. Né? Perfeito. Eu falo, você gostou do imóvel? Realmente te atende? Realmente, o cliente Faça- às vezes nem quer, fala, não, você não vai nem vender. Eu falo para ele assim, mas eu falo, faça uma proposta que você aceitaria se você fosse o dono desse Perfeito. imóvel. Né? E aí eu coloco ele nessa linha de Esse- equilíbrio. Sim. Nesse Né? checkmate. Você bota ele no lugar do outro. Pronto. Isso é empatia, né? Exatamente. E ali, geralmente, a maioria das vezes dá certo. Mas Tá certo. é dessa forma, eu falo pra você que é 90% de chance de dar certo. Que é É. igual o Léo falou, empatia. Sim. E, Você o- coloca a pessoa e, no lugar e aí da outra. você. Cara, E você aí, quer ver um negócio que a gente faz que é super interessante? O que o brasileiro tem? Como é que ele faz proposta? Já que você tocou na proposta. Sim. Ele denigre o imóvel para comprar barato. Sendo que você tem que fazer o contrário. Exatamente. Nós estamos falando de emocional? Claro. Exatamente. Você quer vender sua casa pra quem te denigre? Deixa eu te falar. Todas Né? as Valoriza propostas. o seu imóvel. Às vezes a gente fala isso para o cliente que está comprando. Como forma de orientação, como eu te falo, a gente precisa educar o mercado. Exatamente. Né? A gente precisa mostrar para o cliente o que funciona. Como O que funciona? é certo, como funciona, né? Como que se age, como que se deve agir, etc. Vamos lá, ninguém está querendo ensinar ninguém, né? Padre a rezar a missa, né? Claro. Mas dentro do nosso negócio, a gente sabe, pela experiência e por fazer todos os dias, o que funciona e o que não funciona. Cara, quando a proposta é feita
valorizando o imóvel, falando bem do que ele gostou, do que encantou a esposa, Sim. a filha, o cara baixa o preço, velho. Baixa. Exatamente. Porque ele pensa assim, pô, o cara vai cuidar do imóvel do mesmo jeito que eu cuido. Ele vai dar o mesmo valor que Ele vai existe. dar o mesmo valor que Olha eu... o irracional agindo de novo. Exatamente. Exatamente. Não, isso você tocou num ponto um ponto chave da situação, né? Que é você dar valor sem desmerecer o imóvel, Sim. né? E depois coloca a tua condição em cima. Fala, olha, eu quero ser tão feliz, que nem você mesmo já falou uma outra hora, eu quero ser tão feliz quanto você foi aqui. Isso. A minha realidade é essa, né? Se ela der para você, eu acho que dá pra gente fazer negócio. Ótimo, é o que eu tô falando. Você não precisa ofender o outro. Não, de jeito Entendeu? nenhum. Porque Exatamente. muitas vezes as propostas que são feitas são ofensivas. É verdade. Então, Léo, assim, o nosso pensamento hoje é esse, é de valorizar a nossa profissão, de trazer hoje, mostrar para o corretor que ele tem que investir nele, ele tem que se colocar numa posição de prestador de serviço, ao ponto da mulher parar no elevador e querer esperá-lo, sabendo o que ele faz. Exatamente. Né? Dele ter hoje o orgulho de falar, eu sou consultor imobiliário. Eu não estou corretor, eu sou o consultor. E se daqui 10 anos, 15 anos você precisar de mim, você vai ter meu telefone, você vai ter meu endereço e você vai ter a melhor experiência que você poderia ter na compra de um imóvel. Mas tem que gerar boas experiências para o cliente, né, cara? Exatamente. Cara, eu sei que se a gente se deixar, a gente vai ficar conversando aqui. Rapaz, eu varo à noite. À noite, né? Ia varar. Mas a gente tem que deixar assunto pro próximo. É isso aí. Perfeito. E, Léo, eu queria te agradecer realmente do fundo do coração você ter aceitado o convite, ter vindo aqui participar do primeiro de muitos que vão ter e você Com vai certeza. estar sempre aqui com a gente. Muito Obrigado, obrigado gente. pela biografia do seu pai. Eu vou ler com todo carinho, depois eu vou passar para o Thiago Sim. ler também. Aí você vai conseguir entender como que... Eu vou te dizer o seguinte, eu não parei de paraquedas, não caí de paraquedas no mercado imobiliário. Mas aí você vai conseguir entender como que a gente entrou no mercado imobiliário. Isso aí. Mas esse eu não vou contar, não. Eu Então, vou deixar para quem vai ler. Isso é bom porque Tá a gente certo. tem outras pautas, né? A gente vai falar também como Exatamente. que eu comecei no mercado imobiliário, como o Thiago começou. Mas a Hoje, forma como a gente entrou no mercado imobiliário, bicho, é algo eu totalmente... acredito. eu já sei como é que foi, mas vamos Acredito. deixar de interesse Vamos pro deixar para próximo, quem lê o né? livro. Exatamente. É isso aí. Gente, só lembrando aí os nossos parceiros aí, a Visão Total, a maior franquia aí de Vistoria veicular do Brasil, São já Paulo. tem 150 estados mais ou menos. E É a isso daí. Pesados Web. A Pesados Web, para quem não sabe, ela é uma plataforma de vendas e compras de caminhões, tá? Bacana. Ela facilita a integração entre os compradores e os vendedores. Então, se você tem interesse aí em fazer parceirão parte aí. esse patrocínio aqui do nosso projeto, aí depois é só entrar em contato com a gente. Parceirão aí do Do Vanderlei Silva. Vanderlei Silva, né? Rapaz, a gente começou, foi bem, né? Pesados, Vanderlei Silva, campeão do UFC, Visão Total e o Léo. Um dos pioneiros de Brasília, né, Léo? Quem- Léo, quem eu tô sabe até me ele não- sentindo maior aqui. Quem Ah, sabe ele que não traz isso. o pai dele aí, ó. quem Vamos sabe, ver, né? Vamos Rapaz, essa vamos- aí é uma uma missão. boa. vamos acreditar. Vai ser uma honra, né? Léo, muito obrigado, Obrigado, cara. Léo. Muito Eu obrigado agradeço, pela tua gente. presença. Obrigado. Parabéns pelo trabalho Obrigado. que vocês estão fazendo. Eu acho que, como a gente faz o mercado imobiliário, nós precisamos conversar. Sim. Né? É o que a gente Exatamente. faz. E, A gente precisa conversar, a gente precisa expor as nossas ideias, a gente precisa lutar pelo aquilo que a gente exatamente. acredita. E a gente que tem mais experiência precisa orientar, né? Precisa ensinar. Eu sempre falo para os meus corretores, o que começou comigo hoje é o que está lá há mais Sim. tempo. A única diferença entre eu e vocês é que eu comecei antes. É. Só isso. Exatamente. Eu comecei Exatamente. antes e estou estudando e não vou parar. Mas não pode Comece, parar, né? estude. E não continue. pare. Isso aí. Até lembrando do Ricardo Martins, ele fala assim, cara, eu tenho 10 anos de mercado imobiliário, vocês têm um privilégio de receber tudo que eu adquiri em 10 anos Isso aí. Perfeito. nesse momento, nesse primeiro momento, nesse 1 ano que você está no mercado imobiliário. E vocês ainda mais aí com 40 anos de mercado, né, cara? Com uma bagagem gigantesca e algo que deu muito certo, porque veio do teu pai, foi para os teus irmãos, hoje está em você, Sim. né? E eu acredito que vá para os teus filhos,
para os teus netos. Provavelmente meus 2 filhos, volta e meia, vão mostrar a casa comigo. Tenho certeza. E eu vi a tua filha apresentando outro dia para você e foi Cara, um show de bola. É dela, tá? Muito Não fui eu que pedi bacana. pra fazer aquilo. Você vê, O exemplo arrasta, A né? iniciativa é dela. Tem muito assunto aí. Tem. É isso aí. Léo. Léo, Muito obrigado. Obrigadão, Thiago. Obrigado, Léo. E Maidão, é vamos nóis. para a próxima. Se Deus Valeu. quiser. E lembrando que isso aqui é uma parceria. Não existe concorrência. De forma entre alguma. nós. Perfeito. Beleza? Léo, Muito obrigado. obrigado, viu, Léo? Obrigado Valeu. pelo convite. Valeu. Obrigado.